E o que é interessante, Pedro, que na psicologia, né, mais na linha da psicanálise, a gente tem um conhecimento bem importante que é a respeito do espelhamento, do quanto a criança se constitui pelo olhar do outro. Eu não sei se você se recorda de quando sua filha era menorzinha, do quanto os bebês fixam o olhar no nosso olhar. Sim. Né? Eles têm um contato visual muito profundo, que eu costumo dizer, porque eu também sou professora de creche, né? Eu trabalho com bebês. Muito por conta do pós-doc, por carreira, enfim, profissão, essas coisas todas. É um olhar tão profundo que às vezes constrange, porque eles nos olham, nos atravessam a alma. E a maneira que a gente devolve esse olhar diz para eles do valor que a gente investe, do quanto ele é importante. Agora, veja bem, se a mãe ou o pai estão ali amamentando, seja com o peito, seja com a mamadeira, e na outra mão tem um celular. Então, eu estou aqui amamentando, a criança está me olhando, só que eu estou olhando o celular. Você não tem esse... É um triângulo desfocado, né? Não tem a triangulação. O que essa criança vai entendendo? Que ela não tem esse investimento de valor. E isso se reflete desde os processos de desenvolvimento cognitivo, como a atenção, que tem sido altamente discutida, porque hoje em dia a gente tem uma série de diagnósticos a respeito de déficit de atenção, e muitos deles falsos positivos, né, porque são mais ambientais do que biológicos. Mas não só isso, a gente tem um prejuízo na constituição da personalidade dessa criança, que vai ficar buscando esse olhar a qualquer preço, a qualquer custo. O olhar que ela não teve no momento certo. Nossa, total. Mas como que a gente... Porque também isso cai um peso sobre os pais desleal, dentro das exigências do mundo moderno, né? Às vezes a gente fica... É bom que papos como esse alertem quem está nos ouvindo como um alerta, mas às vezes a gente se vê dentro de uma prisão que é justamente as nossas obrigações, da mesma forma em que você gostaria de ter um filho e olhar para ele com essa intenção. Será que nossos pais que criaram a gente em outros momentos não estavam com o celular, mas estavam eventualmente com um livro, estavam com a televisão, estavam com alguma outra ocupação. E não existia essa consciência de dar esse olhar e esse tempo. Assim, a sociedade sempre nos estrangulou para que a gente priorize o trabalho, no final das contas. E hoje o trabalho é na tela. Em outras épocas era de outra forma, e os filhos nunca foram... Será que houve um tempo em que a infância foi prioridade dos pais? Imagino que sempre houve essa concorrência, né? Porque, como você colocou, essa é a nossa vida. E esse período, ele não é pior ou melhor, ele é tão desafiador como qualquer outro foi. Quando a gente analisa a história, a gente vê que cada um teve sua dor e seu sabor, né? Como dizem. A dor é a delícia de ser o que é. Exatamente. A questão, algo que eu sempre comento com os pais, tanto na creche como na clínica, é que não é a quantidade de tempo que você dedica para sua criança, mas é a qualidade desse tempo. Então, ao longo do seu dia, né, se você reserva 10, 15 minutos de um momento de interação genuína, em que você lê um livrinho ou come alguma coisa juntos, ou até faz uma interação numa tela, né, vocês dois e a tela, isso é o que vai fazer diferença, né? Então, não é você estar, até porque isso seria muito utópico, disponível 24 horas para a criança, mas que em algum momento você olhe para ela como sujeito, como pessoa, e não só como obrigações, né? De alimentar, cuidar, enfim. É muito importante isso. Uma das questões que a gente se dá conta, né, quando eu converso com outros pais que têm também filhas pequenas e filhos pequenos, é que eu nos 6 anos de vida da minha filha, por conta de pandemia e de outros modelos de trabalho que eu, por exemplo, trabalho em casa,
eu passei muito mais tempo com ela, de qualidade e não de qualidade, do que o meu pai, por exemplo, ou minha mãe passaram comigo nos primeiros 20 anos da minha vida. Né? Nesse curto período de tempo, eu acho que eu já passei mais tempo junto com a minha filha do que Olha só. minha mãe e meu pai, que sempre trabalharam fora, passaram comigo na minha infância inteira e adolescência. Então, assim, a pandemia fez isso e os modelos de trabalho fizeram isso e a vida como ela se configurou, minha e da minha esposa, para com ela. E na verdade, o adulto que vai sair dali ou a pessoa que vai sair dali é uma grande incógnita, porque eu também não Sempre. sei. Eu não sei o que... Não sei se vai ser melhor o fato dela ter sido exposta à convivência comigo tanto Ou assim. não, né? Eu não acho que isso é necessariamente positivo. É isso que eu tô falando. Tem um autor que eu gosto muito, que fala sobre a infância, que é o Winnicott. E no livro que ele fala sobre os bebês e suas mães, se eu não me engano é esse, ele diz tudo sobre a questão do afeto, do road, né, do envolvimento, do amparo. E aí no final ele fala assim, olha, e aí, ainda que você faça tudo certinho, será uma grande surpresa, porque os bebês são uma bomba. Então, assim, a gente não sabe realmente, porque... Não tem fórmula, né? Não é uma receita de porque bolo. eles têm algo que é único, que é singular, né? Que é a síntese aí do biológico e do ambiente, né? Que é muito próprio de cada um. E a gente vai conhecendo as crianças, na verdade. A gente não tem esse poder tão grande de determinar quem elas sejam, né? Isso está para além da nossa capacidade. Mas a gente tem algumas recomendações, digamos assim. E conhecimento gera responsabilidade, né, Pedro? Então, tem muitas coisas que minha mãe não sabia e talvez não tenha feito por desconhecimento, mas que hoje eu sabendo, então é diferente, muda o meu comportamento. Porque a aprendizagem é mudança de comportamento. Se eu aprendi, eu preciso fazer diferente. Como mãe, como professora, como psicóloga, enfim. Ô Flávia, mas o jeito que você fala, muito calminha, assim, muito né, suave, parece que é fácil. Né? Ou que foi sempre um caminho suave para usar uma cartilha que não é mais utilizada de alfabetização. Mas já foi muito. Mas já foi muito, ainda bem, né? Que não é mais usada. Mas o desafio de quem é professor, principalmente, né? E eu tenho entrado mais nessa área de fazer eventos para educadores, assim, eu vejo muita gente angustiada, na verdade, nesse momento, e com responsabilidades que antes não eram do professor. Exatamente. Isso é real, né? Realmente não é fácil. A profissão tem cada vez mais gerado estresse, a gente vê, né, as pesquisas, e nem precisava de uma pesquisa, basta você chegar numa escola, no final de turno, o professor com o cabelo para cima, o jaleco torto, né, esquece a chave do carro, enfim, acontece de tudo com os professores, por conta desse acúmulo de preocupações e obrigações. Inclusive, Pedro, foi pensando nisso que eu fui buscar o pós-doc. Por quê? Porque o professor, ele recebe lá a sua turma, né, com 20, 30 crianças, depende muito da idade e da questão geográfica, né? E ele, às vezes, demora o ano todo para conhecer essas crianças, em termos de potencialidade e limitação. E aí, quando ele mapeia isso, o ano está terminando. E aí pegar outra turma. Vem outra turma. E na psicologia, nós temos várias ferramentas de avaliação do desenvolvimento que são muito boas. Inclusive ferramentas internacionais, enfim. Contudo, essas ferramentas são de uso exclusivo do psicólogo, e está certo, ok. São comercializadas, né? Tem um custo, muitas vezes um custo alto. Isso elitiza o acesso, né, a esse tipo de pesquisa, de investigação. Mas no frigir dos ovos, quem está com essa criança é o professor.
E o fato dele não conhecer essas limitações e potencialidades dificulta muito a ação pedagógica dele. Então, o meu impulso era para encontrar alguma ferramenta de avaliação do desenvolvimento que ajudasse o professor a fazer esse mapeamento e que ele tivesse mais norte para preparar as aulas dele, né, de maneira mais assertiva, porque o professor fica muito frustrado quando ele, aliás, em geral, ele fica frustrado todo dia, porque ele planeja, ele implanta, e aquilo nunca vai atingir o 100% da turma dele, né?